mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito boa noite, turma do Forças do Bem, nosso podcast que recebe pessoas do bem. Muito obrigado pela sua audiência de sempre, muito obrigado pela sua companhia. Não esqueçam de compartilhar à vontade, entrar nas redes todas, dar o seu joinha, o seu like, ativar o sininho, enfim, para que a gente possa estar juntos aí mais uma vez. Hoje nós temos uma convidada super especial. Eu não vou ler todo o currículo dela, senão precisaria 3 lives para que a gente pudesse atender a uma parte do currículo dela. Mas eu tenho a grata satisfação, a grata alegria de receber aqui a doutora Eliana Passarelli. Doutora, muito obrigado por aceitar estar conosco. Doutor Maurício, é uma honra poder estar com o senhor e mais. O meu currículo, na verdade, é porque eu estou velha, né? Então vai juntando coisa, Mas muito obrigada pela apresentação e dizer que realmente é muito legal estar aqui. Doutora Eliana Passarelli é mestre em Direito pela PUC de São Paulo, procuradora de Justiça há mais de 36 anos. Está lotada no Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando nos tribunais de segunda instância, junto aos desembargadores e juízes. Procura atuar com uma cota de misericórdia humana, ética absoluta e não se deixa levar por emoções e injustiças. Estudou por 22 anos num trabalho árduo, sem tradição jurista de família, conquistando tudo por mérito próprio. Que maravilha, doutora Eliana, que bom tê-la aqui. Aqui a gente procura não só falar de segurança, a gente procura comentar de diversos assuntos, mas procurar trazer as pessoas do bem. O mal se une, se junta. Sim. E o bem precisa estar unido. Então, mais uma vez, muito obrigado por a senhora estar aqui, mas eu queria que a senhora contasse um pouquinho para os nossos ouvintes aí, o que despertou. Desde menina a senhora sabia que iria para essa área? Não sabia. É até uma curiosidade, né? Porque eu comecei fazendo faculdade de jornalismo e de direito, as duas juntas. Eu passei nos 2 vestibulares. E aí eu fiquei sem saber o que eu faria, né? Se era jornalismo, se era direito. E aí eu entrei num acordo com a minha mãe, já era viúva nessa época, e falei, bom, eu faço 3 meses as 2 faculdades e a que eu gosto mais é a que eu fico. As 2 eram pagas. E será que eu ficarei? Eu sempre achei que eu seria jornalista. Olha que maravilha. Aí, os 3 meses se passaram, já se passaram 6, e ela foi topando, assim, que eu ficasse, né, com ela bancando as despesas. Eu já trabalhava, mas o salário não dava, né? E aí eu descobri que eu queria ser promotora. Então, ao final de 3 anos, porque naquela época era 3 anos, eu me tornei jornalista e acabei o direito. E quando eu acabei o direito, eu sabia que eu queria ser promotora de justiça. Sim, foi uma escolha muito consciente. Não foi uma escolha consciente. Isso despertado durante o curso? Durante o curso. Eu sabia que eu queria ser promotora de justiça, mas eu tenho que fazer um paralelo aqui. Naquela época, eu não poderia ser delegada de polícia, por causa da altura. Ah, exatamente. Antigamente a gente tinha nos concursos, né? A gente tinha uma limitação de altura. Eu fiquei por 3 centímetros, né? Era 1,60 m. Nossa, que judiação. E meu pai foi policial civil. Eu não preciso nem contar, porque todo mundo sabe que eu amo a polícia civil.
Eu tenho grandes amigos, tenho muito respeito pela Polícia Civil e eu achei que eu poderia ser delegada, mas daí eu não podia. Aí fui para o Ministério Público, consciente que, de alguma forma, seria legal, né? A senhora sabe que hoje à tarde, quando nós colocamos o cardzinho, né, para relembrar da sua vinda aqui, mas uma infinidade de policiais mandaram um abraço para a senhora, que gostam muito da senhora. A senhora tem realmente uma trajetória, vamos dizer assim, bem próxima e muito séria com relação à Polícia Civil. E por isso a senhora tem essa receptividade, esse carinho. Mas olha, foi esse carinho, esse respeito é mútuo. E eu tenho assim, muito comigo, que foi em relação aos muitos, infinitos trabalhos que nós fizemos juntos. Eu vejo hoje todo mundo, né, todo mundo que eu digo, Defensoria, o próprio Ministério Público, todo mundo nos processos dá cota dizendo o que o delegado tem que fazer. Vamos ser claros. Né? Os defensores, enfim, todo mundo. Eu nunca fui assim, porque eu sempre trabalhei com a polícia. Eu passava a mão no telefone, cidade que eu estivesse, e falava: doutor, dá para você dar um pulo aqui? Ou eu ia à delegacia. Então, isso para mim sempre foi muito natural. Eu nunca precisei escrever de uma maneira mais dura num inquérito policial, ou num inquérito policial normalmente, né? Que eu dissesse sob pena de desobediência. Nunca. Porque esse respeito nasceu naturalmente, né? De saber que o delegado de polícia é mais importante do que todas as outras carreiras jurídicas. Porque sem o delegado, gente, desculpe, ninguém faz nada, tá? Você nem vê o BO. Já começa daí. Então, eu vejo a investigação toda. Então, eu nunca tive assim, tenho que ir lá investigar porque o delegado não investigou direito. Não. Se eventualmente houvesse necessidade, eu iria junto com os policiais. E tem um caso muito legal que eu fui parar num motel com o delegado. Olha lá, não, esse caso a senhora conta daqui a pouquinho, olha lá. Quer saber a história da doutora Eliana com o delegado no motel? Ó, já a gente vai contar. Querida amiga. Doutora, mas é justamente esse carinho, esse respeito, né? É que a gente constrói a justiça de verdade, Sem né? dúvida. Se não houver esse respeito, esse carinho, eu digo que é uma força-tarefa do bem, né? A gente não vai chegar a nada. Não, e eu fico assim extremamente preocupada, já ficava, mas agora eu fico mais, com esta coisa esta crise de autoridade que nós estamos vivendo, né? Então, todas as pessoas que não têm consciência do seu trabalho público e não têm consciência da sua responsabilidade em relação à sociedade, em relação àquele caso, em relação àquele processo, o que acontece? Nós temos essa possibilidade de ser um desmando. Então, você acha que você está trabalhando a favor? Não, você está trabalhando contra. Né? Então, eu nunca, assim, são 36 anos, eu nunca tive o menor problema, menor atrito em relação... e detalhe, sempre com positivo ao final. Né? Sempre chegando a uma conclusão, que era a do delegado ou a minha própria, mas, assim, nunca desqualificando qualquer tipo de trabalho. A gente ouve muito as pessoas falarem algumas coisas que às vezes incomodam a gente, né? Que a polícia tem que estar lá para prender, que o Ministério Público está lá para acusar. E de verdade o nosso sistema é fantástico, porque a polícia tem o dever de buscar a verdade. Sem dúvida. Né? Quem vai eventualmente oferecer a denúncia é o Ministério Público. Mas ele também pode chegar à conclusão, né, para inocentar essa pessoa, Sim. não é só acusar. O bonito da carreira do Ministério Público, e eu acho que também do delegado de polícia, é exatamente isso. Por exemplo, no relatório final, eu sempre, assim, trabalhei com delegados, a maioria, que não opinava.
daquilo que ele tinha vislumbrado, daquilo que ele tinha sentido nas partes, né? Por exemplo, caso de estupro. Mas a moça estava insegura, a moça estava com medo, a moça não estava insegura nem com medo. Então, eu sempre entendi que tinha que opinar sim, porque a gente não tem contato com as partes. Né? Enquanto vocês trabalham fazendo interrogatório, ouvindo as pessoas em declarações, nosso contato é zero. Nosso contato é a polícia. Nosso contato é o relatório final, né, do delegado de polícia. Então, eu acho que todos os delegados deveriam opinar. E os promotores de justiça apostarem nessas opiniões. Entendi. Entendeu? Porque é um primeiro contato de extrema importância. De extrema importância. A gente chega no calor daquilo, né? Doutor Desgualdo, que foi nosso delegado-geral, nosso eterno delegado-geral, ele falava muito isso. A gente chega, o cheiro da pólvora está no ar, o sangue ainda está escorrendo, a gente está vendo aquilo no calor. E às vezes no calor a gente consegue observar melhor do que depois de alguns dias, depois de algum momento, onde há uma preparação, evidentemente, de um lado e de outro para incriminar ou não Sim. aquela pessoa, né? Isso eu acho assim. Bom, um beijo pro doutor Desgualdo, né? Querido. Eu trabalhei com ele quando ele era diretor do DH. E eu fazia júri. Nessa época eu estava todos os tribunais do júri, né? Eu passei por todos. E era diferente. Por exemplo, o Dr. Hellmeister fez um caso comigo. Foi um caso famoso do grego que matou o pai e a mãe. Tinha 19 anos de idade, matou o pai e a mãe e simulou um latrocínio, um duplo latrocínio. E convidou os amigos, os quais nunca puderam ir à casa dele, porque os pais não admitiam, para que comessem uma pizza e ele iria apresentar a namorada dele. Só que, óbvio, horas antes ele já tinha matado os dois. E o Dr. Hellmeister chega lá, né, por uma equipe do DH, e consegue apontar algumas coisas. Minto, não chegou no local, chegou na delegacia já, porque acho que ele foi acionado pelo delegado plantonista. E aí ele começa a ver que assim, o menino estava eufórico. Quer dizer, acabou de perder o pai e a mãe, umas cenas assim, lamentáveis, cenas... O pai tinha ido buscar um litro de leite, pão, virou groselha. Nossa. Literalmente, se misturava o sangue com o leite. Formava um rio. Groselha mesmo, né? Então, estas cenas da mãe morta e do pai morto não chocaram esse menino. E aí o Dr. Hellmeister começou a observar melhor o comportamento dele. Pediram uma pizza na delegacia. O menino comeu voraz e ele começou a reparar nas posturas. Contavam piadas entre eles. Eram 4 ou 5, a namorada e mais 3 ou 4 amigos, amigas e amigos. Então começou a ficar um clima que não era o real, né? Ele não teve dúvida, ele, excelente delegado de polícia também, começou a reparar que o menino estava com uma calça social, sem sapato, sem meia, com sapato social, e ele estava sem cueca. Olha. E imediatamente ele falou: esse menino saiu com pressa da casa dele. Levou o rapaz a algum lugar mais discreto, né, da delegacia, mas no próprio plantão, e falou para ele, falou: acho melhor você confessar, porque primeiro ele começou a perguntar da meia, depois perguntou do sapato, depois perguntou da cueca. E aí ele falou: olha, filho, melhor você... Agora me fala onde estão as facas, porque ele matou com facadas. Estava na estrada, na rodovia dos Bandeirantes. E, né, The House Dispensation, porque é esse trabalho que é legal. Perdão. Eu vejo assim, eu sinto umas saudades
Eu também. dessa preparação que o policial tinha na academia de polícia, né, nas simulações que eram feitas. Hoje tem até uma parte do museu da academia que mostra algumas cenas Sim. e que se leva os alunos para Sim. entender esses pontos. Mas saudades de quando a gente fazia criminologia na academia de polícia, E que dava aquele start na faculdade justamente também, né? na faculdade também, né? Mas enfim, dava um subsídio muito grande e nós temos grandes colegas aí que desvendaram crimes aí muito importantes, né? Chocantes às vezes, mas que deram grande comoção, né? Rarissimamente, muito raro, assim, o delegado não é que ele não investiga, ele investiga e há uma, da minha parte, né, e havia uma discordância na investigação feita, às vezes eu até pedia para complementar, né, mas era muito raro, porque eu entendo que hoje os delegados estão muito bem preparados. Eles são mais jovens, eu acredito que eles se preparem em função da dificuldade do concurso, mais dificuldade, por mais pessoas concorrendo, né? São meninos assim extremamente inteligentes, jovens inteligentes. Mas eu acho que ainda falta, e aí o senhor vai poder dizer se eu estou errada, eu acho que ainda falta alguma técnica, não só para o delegado, para o policial em geral, porque não há esse investimento, muitas das vezes, pelo Estado. Né? Ele não, por exemplo, o pessoal do GER, o pessoal do Garra, extremamente bem preparados. E nós não temos isso nas demais polícias. Agora eu vou falar um pouco mal do seguinte. Eu vou falar um pouquinho mal do seguinte. Eu vejo, e isso eu tive na minha carreira, infelizmente, o caso Eloá, em que policiais do GAT, e agora está vendo umas propagandas aí do GAT, que ele que vai resolver, solucionar. Naquela época vigorava uma portaria de 1991, que quando o resgate fosse feito por uma pessoa, ou melhor, o refém seria uma pessoa, quem resgatava era a Polícia Civil. E ninguém respeitava isso. Até que deu no que deu. E eu acho que hoje ainda não se respeita. Deu no que deu porque foram acionados policiais militares, né, que acabaram. E eu posso falar, viu, gente, porque foi eu que investiguei isso. Foi eu que investiguei, não. Eu fui para a Justiça Militar. Eu estava na Justiça Militar. Então esse caso foi meu mesmo, em função dos policiais militares que ali trabalharam, e que a moça foi morta pelo namorado, e cometeram uma coisa que jamais poderia ter sido feita, mas que não levou a uma consequência maior, porque acho que foi Deus que colocou a mão ali. Aquela menina que tinha saído e fizeram ela voltar. A amiga da Eloá. Então eu acho que tem que haver um investimento pesado nessa polícia especializada. E eu volto a repetir, que não é a polícia militar, é a polícia civil. Doutora, a senhora sabe que semana eu voltei depois de 32 anos, eu vi nascer o Gério Gatti. E, enfim, nós fizemos uma matéria lá para a TV Gazeta, justamente das negociadoras, e que houve uma evolução muito grande em relação justamente a esses casos, que era empírico, né? A gente chegava de maneira empírica. Então, a preparação, a formação é extremamente importante. Não, a tranquilidade, né? A técnica. Nesse caso dessa moça, eu fiquei extremamente e pessimamente mal impressionada, porque quando eles falaram que iriam subir uma escada, era uma escada de pedreiro. Oi? E de fato, assim, eles foram pessoas que não passariam na janela, porque eram policiais que estavam fora do peso e obrigados pelo comando a entrar naquela situação. E equipados, né, com colete, com uma série de equipamentos que fica pior para... Olha, foi quem
puder olhar, né, rever esse vídeo, verá coisas assim surpreendentes. Então eu aposto muito na especialização, na força tática da Polícia Civil, não é da militar. Claro que a militar tem um trabalho extremamente importante, que é o trabalho de prevenção, né, e repressão imediata. Isso eu acho... Na verdade, assim, a gente enxuga gelo. O que eu vejo, eu fui diretor da Academia de Polícia Sim. por muitos anos, e aquela luta que a gente tem para convencer o governante de que é importante, não quantidade, sim qualidade. Sem dúvida Que é alguma. importante aumentar o conteúdo programático a cada vez. E a gente, às vezes, fazia o concurso, por exemplo, a perito criminal, e vinha de qualquer universidade. Então, vinha um doutor em educação física. E depois de 3 meses, 4 meses, como que ele podia determinar o que derrubou o prédio lá do Paissandu? Sim. A dinâmica mecânica de um acidente de carretas, quem é o culpado? Então, eu sempre lutei muito. O doutor Desgualdo é muito querido, tivemos muito tempo, trabalhamos na rua juntos, tivemos inúmeros casos, mora eternamente no meu coração, mas eu brigava todo dia com ele, porque eu queria estender o curso, e ele sofria uma pressão danada de governo para colocar o pessoal na rua o mais rápido como delegado possível. geral. Né? E era impossível. Nós conseguimos levar até 9 meses o curso, mas o meu sonho era pelo menos 1 ano outra vez. Mas, enfim, a gente vê que existem variações muito grandes. A gente não tem alguma coisa, talvez precisasse uma legislação mesmo, onde obrigasse a ficar determinado período e não reduzir esse período, né? Tá que nem faculdade de Direito, né? Tá todo mundo online, quando deveria ser 40%, né? Não é? Quer dizer assim, se o aluno entendeu, quer dizer, tem um aluno fantasma que fica lá, desliga a câmera você não sabe se ele tá, se ele não tá, e todo mundo fazendo faculdade online. Se alguém me convencer que uma faculdade 100% online vai dar um bom profissional em qualquer área, eu não sei o que eu faria, mas eu acho que depois de também 40 anos de magistério, desculpe. Eu não vou contar o santo para proteção, para depois não sofrer bullying ou represária, mas outro dia eu passei por uma pessoa que estava estudando online, faculdade. E eu olhei a tela e falei, mas o que é isso? É um bate-papo de vocês, garotos? Não, era aula. Mas espera um pouquinho, tem uma moça que estava de biquíni na piscina assistindo aula e ela sequer tirou a imagem dela. Ela achou natural assistir uma aula na beirada da piscina. Como vai ser um bom profissional? Bom, eu tenho uma crítica muito séria à cantora Anitta, né? Eu acho que a gente pode ser moderno sendo sério, né? Quando a pessoa perde o respeito por ela própria, aí complica. Então, quer dizer, eu, Eliana professora, se me aparece uma aluna assim, tá vetada. Sai do vídeo, imediatamente. E parece que os professores aceitam isso. Então, porque o que está acontecendo hoje em dia? As aulas são pessimamente pagas, eles estão construindo uma fórmula que é a seguinte: você entra num estúdio, você dá aula para as suas 10 faculdades da universidade sem manter os professores. Então, com um professor, você pega as 10 aulas, Presidente Prudente, Paulínia, Campinas, São Paulo, você tem um profissional, né, para todas as áreas. Então, na verdade, o professor acaba sendo pressionado também porque ele vai perder o emprego. Lógico. Porque enquanto eram 10 profissionais, agora tem um na sala de aula. É uma judiação, né? Nossa. Eu gosto muito do ensino, entendo que o ensino pode resolver muitas coisas em muitas outras áreas. Eu acho que um povo bem formado, bem educado em termos de conhecimento, né? Ele acaba sendo diferente. Outro dia eu assisti uma palestra de uma pessoa que veio da Coreia do Sul, e ele mostrando a Coreia do Sul dizimada, né? E alguém chegou lá, talvez não concorde com a maneira como foi meio que na imposição, na força. Sim. Mas alguém chegou lá e falou, vamos botar ordem nisso aqui. E investiram pesado na educação emocional, inclusive.
e 10 anos depois é a quinta potência do mundo. Quer dizer, nós temos um país maravilhoso, né, que tem tudo, que produz tudo, mas a gente não investe onde deveria, que é no ensino. Né? Na educação. E na educação, em geral, né? Não é? Geral. Começa da educação infantil e vai embora esse negócio. Eu acho que começa em casa, que hoje o pai trabalha para um lado, a mãe trabalha para o outro, o filho fica sozinho. Quer dizer, aquela educação base de casa já não existe, né? A escola, que seria o complemento... são as tias que educam. Né? De que maneira, né? Então, e muitas vezes também é assim, né? Você não tem o profissional qualificado para aquele tipo de ensino. Exatamente. Né? Para o ensino infantil, de primeira idade, de segunda idade. Então, isso aí é meio complicado. A senhora, como professora, como mestre, qual o conselho que a senhora dá para quem quer ingressar na... É muito difícil, muito mais difícil do que o nosso concurso, do que o da magistratura. Eu não sei... Como eles se equilibram? Eu não sei, é que normalmente a polícia tem mais vagas do que o Ministério Público e do que o Judiciário, né? Magistratura. Eu tenho essa certeza. Eu não entrei no primeiro, eu entrei no quarto. E eu entrei no quarto, já casada, com os meus 2 filhos. Tinha tudo para não me aceitarem. E até fizeram uma forcinha para não aceitar. Mas como eu fiz um exame oral muito bom, não estou sendo modesta, porque ele foi depois, eu já tinha 32 anos de idade, e ele foi passado, enfim, porque ele foi filmado, não, gravado no Damásio, em função de algumas dificuldades que me criaram durante o concurso, durante o exame oral. E aí não podiam mais, né? A mulher casada, com 2 filhos pequenos, como é que eles iam reprovar? Né? Não dava mais. Mas eu vejo que não mudou. É assim, estudar, não tem jeito. Não, mas não tem. A primeira fase, estudar lei, só lei. Né? Saber entender o que a lei está pedindo e o que ela quer. Só. Eu lembro que eu estudei muito, assim, só código mesmo, leis esparsas, e código e leis esparsas. E para a segunda fase, aí caí na doutrina. Claro, de matérias que eram, que seriam, entre aspas, obrigatórias, né? Que era constitucional, penal, processo penal, peça, né? Então, eu não perdi tempo com perfumaria. Sabe, com coisas que eu sabia, não que não fossem importantes, mas para a carreira não seriam tão importantes. Né? Me parece agora que os concursos têm filosofia do direito, algumas coisas assim. Gente, vamos colocar filosofia na pós-graduação, né? No mestrado, no doutorado, porque você tem até condições de ficar raciocinando e deliberando, né, sobre os grandes filósofos. Eu acho que para o concurso público não rola. Não rola. E também se aproveitar, eu acho que também é muito legal você se aproveitar de tudo que cai na tua mão. Eu tive essa sorte. E foi sorte mesmo. Eu lembro que o meu examinador de penal me perguntou o que era pichardismo. Podem pesquisar, viu, gente? Olha lá aí, pergunta de prova. Pichardismo. Em algum momento, eu li a palavra pichardismo e nunca tive curiosidade de procurar no dicionário, mas era uma palavra estranha. E eu tinha visto e lido um artigo do doutor... Nossa, agora me foge o nome dele. Do Pedro Pimentel, né, que foi secretário de Segurança. Ele tem mais um nome, mas agora não me vem. E eu lembro que eu tinha lido porque caiu sem querer na minha mão. Porque era contravenção penal e, na verdade, era um jogo de azar. E eu lembro que eu só falei pro examinador, eu falei, é uma forma de jogo de azar, ponto. Eu não tinha mais o que falar porque eu não sabia. E ele se convenceu que eu estava assim... Sabia tudo. Tudo. Mas porque caiu na minha mão e eu dei uma lida. Então, eu acho que tem coisas assim, caiu na tua mão, lê mesmo. Ah, uma lei nova.
Começa de trás para frente, começa a ver onde é que ela foi revogada e se ela foi revogada. Porque aqui a gente também tem um festival de lei, né, doutor? É uma barbaridade, né, doutor? Eu tive Vergonhoso. eméritos e grandes professores na faculdade de Direito. Às vezes a gente tinha algumas brigas e durante a carreira algumas brigas, porque tem algumas coisas que eu não aceito. Até hoje eu não aceito. O tal do livre convencimento. Eu acho que a nossa legislação ela tem que ser produzida de uma maneira que essa caneca é uma caneca, não pode ser um copo. Sem dúvida. Né? E a nossa legislação é uma colcha de retalhos que vão colocando coisas que dá interpretações de vários lados e a gente vê isso, vê a sensação e a certeza da impunidade, né? Por conta dos benefícios todos que ela vai criando depois. Ela proíbe, coíbe alguma coisa, dá uma pena e depois arruma 20 argumentos diferentes para não dar aquilo. Para não cumprir a pena. Por exemplo, todo mundo sabe, isso é muito sabido, que eu sou uma das maiores críticas da Lei Maria da Penha. Eu acho de uma infidelidade jurídica, de uma infidelidade mesmo, a palavra é essa, em relação às vítimas. Porque ela dá a entender e ela vende uma falsa segurança. Que depois é cobrado o delegado, é cobrado o promotor. Então temos medidas preventivas. Ok, mas você vai ser beneficiária da medida protetiva, muito bom. Quem vai cuidar de você? Né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei explicativa. Ela não é uma lei punitiva. Ela não tem um tipo penal para dizer a pena será de tanto a tanto. Nem um crime. E as pessoas acham que isto ficou mais sério. Não ficou. Os crimes continuam os mesmos, apenados pelo Código Penal, agora com uma majorante, com uma causa de aumento de pena, mas que a gente que trabalha com isso sabe que não facilita a nossa vida, pelo contrário. Os maridos e os companheiros, nós vimos essa semana, estão matando mais, né? Porque tem certeza que está tudo certo. Não vai acontecer nada. Nada. E isso que a Lei Maria da Penha, pela avaliação das Nações Unidas, é uma das 10 legislações mais atuais e mais protetivas da mulher no mundo. Imagina o restante das outras, né? Então, no papel está tudo certo, né? É uma beleza. Vai ter medida protetiva. Por exemplo, uma coisa que eu não sei se o senhor passou por isso, que o delegado de polícia vai tirar os pertences, ou vai tirar o abusador, o autor, ou vai tirar os pertences junto com a vítima na casa dela. E que ele tem que guardar essa vítima. Então, não dá, gente. A gente não tem mecanismo para isso. Mas está escrito lá. Exatamente. Não é? Legislação nós temos muita, né? Demais. Muita, demais. Mas o problema é esse. Depois é a consequência que vai ter. Eu outro dia citei na Faculdade de Direito, lá em Guarulhos, onde a doutora Ossana me convidou gentilmente para fazer uma aula aos alunos de Direito. Eu tenho muito orgulho de ter me formado lá. E eu comecei a passar algumas coisas. E uma das coisas eu falei, gente, a gente não precisa de uma lei muito severa, pena de morte, prisão perpétua. A gente precisa ter a certeza do cumprimento da pena. E eu passei lá aquele ônibus dos Estados Unidos que levanta a plaquinha pare, né, e ninguém passa. Não é andar devagar, é pare. E que uma senhora olhou, viu a placa pro lado esquerdo, viu aquele gramadão do lado direito, foi e passou por lá. E alguém viu, vizinhança solidária, fotografia, e quando ela chegou na porta da casa dela, tinha um policial, e o policial perguntou, tudo bem com a senhora? Tudo bem. E a senhora está passando mal? Não. A senhora estava socorrendo alguém? Não. Por que a senhora passou o ônibus escolar com a placa pare? Aí veio o primeiro grande crime dela. Porque se ela tivesse falado, bom, estava atrasada, passei pela grama, ela foi falar para o policial, não passei. Ponto, acabou a conversa. Ele levou ela na presença do juiz. E o juiz perguntou a mesma coisa. O que aconteceu? A senhora socorreu, não socorreu? Bom, então eu vou condená-la a ficar 6 horas na esquina daquela escola com uma tremenda placa escrito. Somente uma idiota como eu ultrapassaria um ônibus escolar com a placa pare. Né? Então, se tivesse condenado, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, transformado em cesta básica, sei lá,
ela continuaria fazendo, né? Sim. Mas aquilo ali vai fazer, com certeza, com que ela pense 500 vezes. Não Então, dirige mais, né? Já fica traumatizada, nem É. quero pegar carro mais. E aí foi engraçado que, simultaneamente, os 4 alunos levantaram a mão e perguntaram: mas isso é uma discriminação, porque era uma senhora negra. Então eu mostrava lá a senhora negra e o policial branco. Eu falei, mas foi levada a uma juíza, e uma juíza negra. Então era mulher e as duas da raça negra. Que discriminação é essa? Então as pessoas logo arrumam uma desculpa, né, para aquilo. Então eu acho fantástico esse sistema. O que a senhora acha da Não, eu acho certeza do cumprimento da pena? Bom, eu fui curadora da infância, né? Eu fui promotora da infância e juventude. Logo que saiu o ECA, e durante 5 anos. E olha, eu tive gratas surpresas, porque lá se levava o menor na hora. Ainda se leva. Então você podia aplicar remissão, que era o perdão. Você podia aplicar já alguma medida substitutiva. Bom, enfim, você podia aplicar. O que você não poderia aplicar? A semi, naquela época, tá? A internação ou a semi-internação, que aí dependeria de um processo legal. Mas você aplicava. E uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Naquela época, teve um menino que, eu não sei, não lembro mais por que ele foi levado, né, que teve o BO e foi levado para promotoria, mas eu sei que ele era um cara que estava todo tatuado, não era tatuado, ele era um gótico, né? Ele era um cara gótico, namorava em cemitério e tal, e ele chegou lá de coturno, com um monte de anéis nos dedos, aquele cabelo cheio de coisa, de meleca, brinco, piercing, ele tinha de tudo. O cinturão com uma caveira. E ele teria que passar por mim, né? Então passou uma assistente social por ele, falou: você vai ver a doutora Eliana? Vou. Então tá. Mas se eu fosse você, eu tiraria esse cinto. Aí passou, e foi passando até a hora que eu podia atender. Bom, conclusão, quando ele chegou na minha sala, ele estava limpinho. Não tinha nada, nem anel, nem já tinha posto a calça para fora, sabe? Um lorde. E foi muito interessante, porque ele perguntou para mim: o que você faz? E eu expliquei, né? Eu falei: olha, aplico remissão, eu peço, tem tantas coisas que... Fui explicando. E ele olhou para mim e falou: eu quero ser igual a você. Falei: legal. 3 semanas depois, ou 4 semanas depois, a mãe era uma cabeleireira e encontrou com 2 estagiárias minhas. E eles estavam numa balada lá, era São Caetano, numa boate, e apontou para as estagiárias onde estava o filho dela. Ele estava de camiseta polo, cabelo cortado, um lorde inglês, porque ele resolveu que ele ia terminar os estudos para fazer direito. Fazer o direito, que beleza. Então, são medidas mas se aplica na hora. Efetiva, né? Efetiva. Depois de 5 anos, sabe, discutir que vai dar prestação de serviço à comunidade, sei lá o quê, ele nem tá ligando, vai lá, faz qualquer coisa, tá tudo certo. Eu sei que é muito polêmico, mas tem 500 perguntas a respeito da justamente audiência de custódia. Se essa audiência de custódia não poderia justamente ser inicial para do devido processo legal? Fazer exatamente, começar ali, né? Decidir ali, resolver ali às vezes. Bom, eu sou absolutamente contra a audiência de custódia. Já começo daí. Eu já acho que é uma coisa que não deveria existir. Ou se existisse, né? Se existisse de forma... Não é politizada, não. De forma efetiva, já com o promotor está lá, mas não faz nada. Quer dizer, não é o nosso papel fazer nada. É alinhar, verificar as coisas que estão acontecendo, né, naquele momento. E virou uma audiência onde você deve ter experiências muito mais gravantes que eu, que o preso ele vai se raspando na parede, que é para chegar lá todo ferrado e dizer que foi o delegado que bateu, o carcereiro e não sei quem e papapá, entendeu? Então eu sou contra essa audiência de custódia que tem. Eu não tem valor algum, não tem
referência alguma. Deveria, se é só para fazer isso, vai direto, não é depois do flagrante. Exatamente. O que a gente vê que acha extremamente estranho, e é bem discutível essa audiência, tem várias opiniões, mas o que eu acho estranho é, recebe, faz audiência de custódia, pede para aguardar em liberdade, mesmo havendo um pedido para que permaneça preventivo. E quantos erros se cometem? 5 dias depois sai a prisão. E aí onde a gente vai achar esse camarada? Exatamente. Então, se já era para decidir sobre a prisão, que fizesse naquele momento. Ou então que relaxasse o flagrante, sei lá, né? Mas não está funcionando. Olha, né? Eu trabalhei no DIPO numa época que vinham todos os flagrantes pra gente. Éramos eu e o Dr. Serro Azul, querido amigo que já faleceu. E a gente analisava mesmo os flagrantes. Assim, cravado. Lia-se tudo. E ali vinha o pedido de liberdade provisória, quando havia, ou nem, porque o flagrante por si só já garantia a prisão, né? Inclusive tinha prisão temporária naquela época, tudo. E rarissimamente, mas nem acho que nem só se a mãe tivesse morrendo no hospital, tal, a gente concedia liberdade provisória. Nem para furto, para nada. Por quê? Porque a gente já sabia que não éramos nós que iríamos tocar o processo. Era o colega. Então, deixa o mérito para ele. Vamos olhar a formalidade, se o flagrante está formal. Formal? Ok. Vem o pedido da liberdade provisória? Vem e você analisa. Mas o analisar não significa conceder. É bem diferente. Então, na nossa visão naquela época, é assim, ó, não vai para a rua não. Vai ficar lá e aí o promotor de justiça, que será o oficiante, ele vê o que faz. Quero agradecer as perguntas e estar nos acompanhando aqui, Kelly Silva, José Luiz, Vinícius Moreira, Joana Nunes, Roberto Maruyama, Sensei, grande Shihan Maruyama, Leandro Martins, Kleber Reis, Patrícia Cândido. Doutora, Muito bom. Enfim, vem 500 perguntas aqui, a gente Acho precisaria ótimo, ficar uns 10 dias aqui falando. Um prazer. Mas a senhora trabalhou em casos como do Edson Chi, aquele calouro da USP, Sim. morreu afogado, crime da Rua Cuba, caso Nardoni, Heloísa Samúdio, caso Eloá, Gil Rugai. A senhora trabalhou nos principais casos aqui. Eles morrem toda a mesma área. Não é brincadeira, é verdade. Elisa Samúdio não, porque não era nem de São Paulo, é que eu dei muitas entrevistas por causa do acontecido e tal. E caso dos Nardoni também não. Eu só fiquei, eu fui tirar ruim da história, né? Eu ficava, as televisões me solicitavam muito, então eu ficava xingando o que eu digo, porque é óbvio, né? Não venham me dizer que eles são ótimos, porque não são. Então as pessoas acabaram agregando a minha figura com o caso, mas não. Eloá, sim. Caso da Rua Cuba, sim. Eu apresentei a segunda denúncia contra o rapaz, que não foi aceita. E os demais, sim. Que caso marcou muito a senhora? O Edson Suê. Edson, que legal. Aquilo é uma prova cabal de ingerência política e de injustiça. Eu nunca vou esquecer daquele pai, assim, estraçalhado, e ele morreu mesmo depois da morte do filho, onde ele me falava, ele chegava na promotoria, e foi um caso que ficou 2 anos sendo apurado. Exatamente para não cometer nenhum tipo de injustiça com ninguém. Então a gente não tinha pressa. A gente queria investigar tudo o que aconteceu ali durante aquele trote. E eu lembro que o pai dele foi uma das cenas mais tristes que eu vi na minha vida. O pai dele foi lá e falou para mim: a única coisa que eu tenho do meu filho é quando ele saía e na minha casa tem uma planta que tem aquele cheiro que normalmente a gente vê na praia. Eu não lembro o nome da planta.
que a gente, sabe, quando vem aquele cheiro à Sei, noite sei. e tal. E ele falava que a única coisa que sobreviveu ali era o cheiro da planta, porque ele acompanhava o filho pela manhã até o ponto de ônibus. Nossa, Aquilo é cruel, fortíssimo, né? é de uma crueldade. Quer dizer, foi o que ele sobrou, que sobrou, porque ele saía e ele morreu de melancolia mesmo. E o caso ficou apurado como... Não, o caso prescreveu, porque ficou 7 anos no Superior Tribunal de Justiça e mais 9 anos no Supremo. E aí foram julgar exatamente quando já havia prescrito, tanto se fosse doloso ou se fosse... Nós denunciamos pelo doloso, eu e a doutora Maria Amélia, mas mesmo que fosse culposo, já estava prescrito. O que fazer, doutora, para evitar essa prescrição? O que nós precisamos mudar? Mudar a legislação, mudar o sistema como um todo, ter mais gente, ser mais célere? O que a gente precisaria fazer para Eu acho isso? que a legislação em primeiro lugar. Né? Um país que tem essas leis... Eu não acho o Código Penal ruim. O nosso Código Penal. Eu acho ruim a parte geral que foi modificada em 1984. E eu lembro bem que eu estava em sala de aula e quando eu li a nova parte geral do Código Penal, eu falei, daqui a 20 anos ninguém vai suportar a criminalidade. E criaram o regime aberto, semiaberto, imagina um monte de bobagem lá. E é o que a gente está vivenciando hoje. Agora, eu acho que o Legislativo tem um compromisso muito, muito grande no sentido de por que não, se nós temos um Supremo, termos outras pessoas no Supremo? Né? O grau de admissibilidade do recurso no Supremo ainda é grande. Né? Por que não ampliar o STJ? Já que nós temos tanto criminoso. E por que não, né, termos o princípio da prevenção efetivo, que é assim, ó, não comete porque você vai ter uma pena. Aqui é comete que não vai te acontecer nada. E ainda você guarda um dinheiro, quando você sair da cadeia daqui 30 dias, você ainda tem a grana que você roubou. Essa lei de execuções penais é terrível, né? Ela não se colocar na Suíça 6 meses depois, a Suíça virou uma baderna total. Então, porque o fundamento jurídico, né? Não tem nem pé nem cabeça, não tem fundamento jurídico. Então, eu acho assim, que a gente tem que parar de votar em gente errada, viu, Tom Maurício? Isso é fundamental. Eu voto no cara da esquina, eu voto no cara não sei da onde, eu voto no cara que compra voto. Esse é um ponto que eu tenho tocado muito, doutora, e eu não me conformo. Quando eu fui titular da Delegacia de Proteção a Autoridades, eu fiz entre 3 papas, enfim, várias autoridades, Sua Santidade o Dalai Lama. E veio aquela curiosidade, ficamos 14 dias no Mosteiro São Bento, porque o Papa, os cardeais se reúnem, um mês depois sai a fumaça branca, vemos Papa. E o Dalai, né, como seria? E ele era uma pessoa maravilhosa, Teijin, muito aberto, muito franco. Ele contou pra gente que nascia com a marca do Dalai. É como se fosse uma tatuagem, mas ele nasce com a marca de Dalai. Que legal. E aí, aos 5 anos de idade, perceberam que ele era o Dalai e começou a preparação dele. Então, 8 idiomas, medicina, química, física, geografia, história. Se a gente olhar a quantidade de matérias e como ele se preparou, e mas para ser um líder espiritual. Ele foi estudar matérias que a gente olhando à distância fala, mas o que a medicina tem com isso? Né? E a gente vê que em todas as carreiras, a senhora se preparou tanto, estudou tanto, continua estudando, continua se preparando. Né? O engenheiro, o médico, enfim, o químico, todas as profissões de verdade se preparam muito e durante a vida. E por que os nossos políticos não se preparam, meu Deus? E fazem a legislação que nós temos que cumprir? Porque não interessa, né? Não interessa. Eu fico me perguntando o seguinte. Virou a história da graça, da anistia, do indulto em relação ao presidente da República ter dado, né, a graça do deputado. Não tenho nada contra, tá? Porque é um ato restrito do presidente da República. Se ele pode, ele tem que dar mesmo. Não estou falando nem politicamente, porque é um direito dele, está lá na Constituição. Aí eu fui também para uma palestra e perguntaram assim, mas
E se a gente tirar da Constituição a graça, o indulto, né, e a anistia? Eles não vão tirar, jamais. Sabe por quê? Porque o legislador pode estar nessa situação amanhã. Ele vai precisar, né, da anistia se ele cometer um crime político, de acordo com um maluco que chegue aí e baixa uma ditadura. Né? Então ele vai precisar. Ele vai precisar da graça e vai precisar do indulto. Porque ele próprio é beneficiário disso. Então não interessa tirar. A gente vê que muitas das posturas que se tomam lá é em benefício próprio, é pensando no futuro que vai acontecer com ele. E eu acho muito louco isso, porque, na verdade, eles agem em benefício próprio mesmo. Eles esquecem que que um monte de gente acabou votando neles, né? É outra coisa que eu pergunto muito, de vez em quando, algum parlamentar, acho que não gosta muito, né? Quando eu tive a oportunidade de passar pela Delegacia Geral, eu acho que quase todos estiveram lá protocolarmente, enfim, às vezes com algum caso. E eu sempre perguntava isso, né? Por que que as pessoas escolhem alguém, depois essa pessoa tem que votar? Nunca. Quantas vezes a senhora recebeu um telegrama, agora um WhatsApp, enfim, dizendo assim, hoje à noite eu vou votar para usar guarda-chuva amarelo. Sim ou Você não? acha que eu deveria ou não? Então nem aí com quem deu o voto e o colocou lá para representar aquelas pessoas. Né? E vejam, né, todo mundo percebe isso, é engraçadíssimo, porque na verdade eles votam de acordo com o partido. Exatamente. Né? Então assim, o partido decidiu. Como o partido decidiu? O senhor tá aí porque eu decidi. Eu e mais um monte de gente. Não, então assim, o partido decidiu. Muito cômodo, né? Se escusar daquilo, Porque fazer o partido uma votação decidiu. ruim e é o partido. Exatamente. Que decidiu, né? Eu vejo assim, sabe? Um legislativo ineficaz. Eu acho que, por exemplo, o legislativo estadual deveria ter até mais competência. Claro, nós somos uma federação, né? Não somos Estados Unidos, então federação mesmo. Então a lei vai reger o país inteiro. Mas eu acho que tem muita coisa que o Estado tem que assumir para si. As matérias, né? E deixar o Congresso Nacional para as coisas realmente que terão, assim, nacionalização para aquela conduta no sentido... Não estou falando... Crime, eu acho perfeito. Crime tem que ser Congresso mesmo. Mas existem algumas outras matérias que eu acho que pode deixar. Por exemplo, eu vi um acidente de trânsito na TV, acho que hoje, em que um policial acabou se ferindo, o outro morreu, porque tinha uma bicicleta passando a 10 por hora e eles estavam em perseguição criminal. E ele, para não pegar o ciclista, ele jogou o carro, perdeu o controle. E aí eu pergunto, por que nós não temos legislação para ciclistas? Não vai ficar bravo comigo, tá, ciclista? Mas eu acho que se houvesse uma legislação pertinente ao motorista ciclista, porque ele é um motorista, né? Ele está previsto no Código de Trânsito. Tudo bem, não vamos discutir habilitação, mas vamos discutir assim, a identificação da bicicleta. A identificação da bicicleta. Não temos. Antigamente tinha, né? Tinha a plaquinha na bicicleta e tinha que tirar, porque era identificação justamente da bicicleta. Para responsabilidade. Exatamente. E mais, né? Assim, esse coitado aí que provocou esse acidente, na verdade, ele nem viu, ele tomou um susto, ele nem viu. Mas ele estava no meio de uma rua que tem, pelo menos ali, eu não diria que é uma avenida, mas é uma rua de trânsito relativamente rápido. Você pega, por exemplo, ciclistas que inadvertidamente estão nas marginais, pista de trânsito rápido, cuja multa existe para o motorista que lentamente trafega na via, atrapalhando. Exato. Gente, e de repente 100 ciclistas aparecem do nada. Então eu acho que isso tem que ter responsabilização. Quer andar de bicicleta? Acho super legal. Também gosto de andar. Mas a gente não pode esquecer a segurança tanto do ciclista
quanto do motorista que está ali. Mas, doutora, hoje quando a gente fala em disciplinar alguma coisa, colocar ordem, colocar hierarquia, responsabilidade, as pessoas acham que isso é militarizar. Ah, sim. Sem dúvida alguma, né? Porque tá todo mundo aí achando que é legal viver nessa baderna. Eu lembro que quando eu fui diretor da Academia de Polícia, num determinado dia eu falei, caramba, mas o camarada vai para o interior, vai participar de uma solenidade, ele não sabe se postar perante a execução do hino nacional e a colocação da bandeira. Né? Para onde ele... Né? Então vamos instituir toda sexta-feira, todos se reúnem no átrio da academia, canta o hino da polícia, porque ele canta o hino do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, mas ele não quer cantar o hino da corporação dele, né? E ele precisa aprender. Então eu lembro que no início, nossa, quer militarizar a academia, né? Mas depois a pessoa, quando passou por uma situação dessa no interior, que o prefeito falou assim, delegado, assisti aqui o pavilhão nacional, ele soube como fazer. Então é educação, é o que seria lá atrás, né, educação moral e cívica, que a gente tinha um mínimo, né, dessas posturas. Então, veja, a gente vai largando a educação. Eu acho que na escola não custa nada ter um tempinho ali para justamente mostrar a postura quando eu estou de bicicleta, como que eu vou fazer, inclusive para se proteger, inclusive para se defender, né? Eu vejo assim, o Brasil, ele afundou em si próprio, né? Uma insegurança jurídica agora horrorosa. Não temos mais, não é nem militarismo, que militarismo? Né? Aliás, porque rarissimamente nós temos aqui uma pessoa que tenha vivido militarismo. Eu vivi, tá? E fui procuradora da Justiça Militar Federal na época da ditadura. Passei por concurso. Ninguém me aprovou em lugar nenhum. Então, aí vocês vão querer saber minha idade, também não vou falar. Então, o que acontece? Quando a gente se depara com tudo isso, o que dizem da ditadura são coisas horrorosas. Claro. Nós temos problemas seríssimos com gente maluca, não diria, mas eu diria verdadeiros psicopatas que se utilizaram disso para execução de pessoas, lógico. Isso não tem nem discussão. Mas eu não vejo os professores, por exemplo, de economia, dizerem, na época do militarismo, como é que estava a nossa economia. Hoje, o professor tem medo de entrar na sala de aula. Medo. Porque os marginais estão à solta mesmo. Eles entram, executam. Um caso, por exemplo, que eu atendi, foi o caso daqueles meninos que foram mortos em Suzano, né? Aquilo é um absurdo. Por quê? Porque um realmente tinha problema mental. O outro estava vendo série americana. Oi? Então, um menor comandou o maior. Porque esse menino era especial. Uma coisa que eu vejo esses jogos, né? Muitos deles, Carmageddon, Nunca Nunca, Strike, aí os nossos meninos aqui ficam falando que eu tô ultrapassado, que isso aí já nem existe mais, são outros jogos, mas enfim, só marca ponto se matar, se esquartejar, exatamente, se atropelar. Exatamente. Então nós ensinamos dentro da nossa casa, permitimos que eles achem que a violência é natural. Talvez numa determinada faixa etária ele tenha consciência de que aquilo é um jogo, mas a garotadinha livre, então, se também impuser uma espécie de censura ou de classificação de idade, não censurar. Fala em censura. Não fala em Deus censura. me livre, a gente é esquartejado. Né? Agora, como deixar abertamente, né, para esses garotos jogarem isso acreditando que a violência é uma coisa natural. Mas as pessoas estão violentas, né? As pessoas aqui estão violentas. Eu vejo, assim, muito pai e mãe, que é aquilo que o senhor falou no início da nossa conversa, e tem que trabalhar, né? Não tem opção. E eu sempre briguei muito
vai trabalhar? Vamos colocar numa escola de período integral? Porque para o Estado sai mais barato. Quer dizer, não cabe a mim, nesse momento, fazer, né, um comentário sobre o custo, mas isso eu pesquisei. Custo da escola pública, em período integral, com tudo que ele tem direito, que os filhos que vão para a escola particular também têm. Quer dizer, nivelar, associar. E nós teríamos um Brasil mais culto, né? Nós teríamos pessoas politizadas e cultas. Não interessa. Doutora, mas tem uma área do ensino que ela tem evoluído bastante, que eu acho que são as nossas penitenciárias. A senhora também acredita que as nossas penitenciárias são a universidade do crime, ou que elas têm uma influência muito grande numa eventual recuperação do preso? Não. Eu vejo só um presídio que deveria ser copiado no país inteiro, que é o Romão Gomes. Eu fui corregedora do Romão Gomes, porque eu trabalhava na Justiça Militar, e lá, efetivamente, eles levantam às 6 da manhã, são colocados em fila, cantam o hino nacional, trabalham dignamente. Quer dizer, eles têm todo um processo de reabilitação e de ressocialização, onde realmente eles chegam às faculdades. E quando eles estão no semiaberto, eles podem ir para a faculdade, voltar, mas isso dentro de absoluta assim, ordem e ordem. Não tem conversa lá. Mas por exemplo, o Presídio Romão Gomes, ele fica numa área onde nós temos desde cultura, né, de abelhas. Teve um dos detentos na época que foi fazer faculdade, acho que de agronomia, qualquer coisa assim, para cultivo de abelhas. Mas, enfim, eles fabricavam tijolos e vendiam para a comunidade. Tinham um lava rápido. Quer dizer, cada um numa área. E trabalhavam o dia inteiro. Trabalhavam o tempo inteiro. O que a gente faz nos nossos presídios? Faz nada o dia inteiro, né? E ler discutindo o livro da remissão de pena. Exatamente. Alguém fez prova para ver se ele leu o livro de verdade, se jogou debaixo da cama? Não, eu fico pensando assim, bom, ler livro da remissão de pena, bom, eu já acho um absurdo ter televisão. Vira cadeia. Virou cadeia, é problema deles. Vira mesmo. Entendeu? Eu acho um absurdo eles terem acesso às informações e se prepararem para outros delitos, porque nós temos, infelizmente, uma organização criminosa, aliás, várias agora, né? Sabe, eles têm acesso a tudo. Eu acho que não, é assim, vai cumprir pena, vai cumprir pena. Na Holanda, se ele quiser ter uma televisão, ele vai pagar pela televisão. Um trabalho. Se ele quiser dormir num lençol, tem um lençol legal, limpo, você vai trabalhar. Você vai alugar o lençol. Você aluga a televisão, você aluga o lençol, você aluga tudo porque você trabalha durante o dia dentro da penitenciária e recebe para ter exatamente aquilo que você quer de conforto. Tem máquinas de refrigerantes. Né? Aqui nós não temos a menor condição de ressociabilização. Claro, algumas penitenciárias não. Alguns lugares onde só tem regime semiaberto, você tem uma qualificação profissional. Fora isso, é assim, eu penso assim, a pena é pena? Pena do quê? Bom, a pena é uma pena privativa de liberdade. Então, ponto, privativa de liberdade. Não pode ser corporal. Não pode ser um depósito de pessoas. Né? Tem que haver uma progressão muito séria em relação ao condenado. E não é isso que a gente vê. Exatamente, exatamente. Doutora, depois de tantos anos
depois de ter chegado no ápice da carreira, a senhora ainda sente ou sentiu em algum momento da sua carreira discriminação pelo fato de ser mulher? Várias vezes. Nossa. No júri, então, era todo dia. Porque no júri, você lida com o defensor no tete a tete, né? De igual para igual. Eu já apanhei no júri. Nossa. Não, mas várias vezes. Na própria justiça militar, várias vezes. Pelo fato de ser mulher. Só que eu brinco e falo, né? Eu não sou qualquer mulher, né? Mexeu comigo, desculpe. Eu vou até o final. Eu uso da autoridade que eu tenho, não abro mão da autoridade que eu tenho e acabo provando que a mulher muitas vezes é bem melhor que o homem. É verdade. E de quebra vai um escrachinho assim do tipo, viu, meu bem? Aprenda. Né? Veio, né? Na minha carreira também eu tive a oportunidade de colocar, imagine, uma delegada de polícia para comandar um grupo de operações especiais no The Inter de Sorocaba. A senhora imagina que era voodoo todo dia para mim. E foi o que aprumou o grupo ficou uma maravilha. E nem por isso ela deixava de entrar nas comunidades e estar na frente, de fazer tudo exemplarmente, mas deu um toque todo diferente. No nosso helicóptero lá, o Pelicano, temos uma tripulante operacional. Hoje a equipe de drones tem as nossas policiais, enfim. Doutora Ana Paula foi a primeira delegada de polícia, diretora, né, de polícia na época. Então eu sempre gostei de quebrar um pouquinho esses paradigmas, porque eu sei da capacidade que a mulher tem, né? E que vem ocupando, graças a Deus, cada vez mais, né? E tem uma coisa, né? No Ministério Público não entravam mulheres. No meu concurso, inclusive, a porcentagem era de 6% de aprovação. 6%. Então eram 3 mulheres para 56 homens. Uhum. Era agora, hoje não. Hoje eu acho até que igualou na carreira. Uhum. Mas eu acho ainda que tem carreira que não é de mulher. Eu não vejo a mulher naquela carreira e falo assim, ela é igual, ela tem a mesma capacidade física, não é mental, é exato, física, a parte física, do homem. né? Em algumas atividades realmente... Eu acho que há uma diferença grande, não mental, mas física eu acho que tem. Mas tem a superação mental, né, para tudo Uma coisa isso. que eu não gosto, por exemplo, até comentei essa semana, eu não gosto de mulher jogando futebol. Não adianta, não combina. Você até torce pelo time masculino. Pelo feminino você passa de... Eu ligo a televisão, passo direto, nem sei o que está acontecendo. Não combina para mim, né? Em que eu acho de uma violência, é que nem luta também, MMA. Não combina, desculpe. Sabe, não é uma coisa agradável em se ver. De se ver. Uma mulher surfando, acho bonito. Uhum. Mas tem coisas que eu vejo lá que eu falo, senhor, coitada dessa mãe, né? O que ela fez para isso? Mas não combina. Na minha... Eu tô velha, né? Na minha ótica, talvez... Você gosta de mulher jogando futebol? Olha lá. Mas ela é moça, tá? Eu sou do tempo que os meninos só jogavam bola e as meninas só brincavam com boneca. Doutora, pra gente não polarizar muito aqui, o tempo passa muito rápido, já estamos aí com 1h07. O pessoal levantando plaquinha para todo lado ali, mas vamos deixar o público interagir um pouquinho. Nós temos perguntas aí do público, aí vamos lá. Nós temos 2 perguntas. A primeira pergunta é do Marcelo Azevedo. Boa noite, doutores. Partindo da premissa que acreditam na pena privativa de liberdade, como efetiva no sentido de evitar práticas defensivas e o que refletem a respeito no índice de recidência? Eu achei a pergunta um pouco longa, estou aqui tentando... Eu acredito na pena privativa de liberdade, mas eu acredito também na prisão perpétua. Acredito, sim, em pessoas doentes que merecem medida de segurança sem pena. E as penas, é que nós acabamos de falar, as penas privativas de liberdade não são penas
nocivas à vida e que atinjam a vida do apenado, né? Então, eles devem ter lugar limpo, eles têm que ter atividades. Aí nós poderemos falar na possibilidade de menos reincidência. Porque ele sai de lá profissionalizado. E sempre aqui fora tem um filho, tem uma esposa, ou o inverso, né? Tem um marido com filho, ou tem a mãe que fica com o filho porque ela se tornou uma traficante, que é muito comum, por causa de dinheiro. Então eu acredito na recuperação, sim. Mas não do jeito que nós estamos. Concordo aí plenamente com a senhora. Outra pergunta? A próxima pergunta é do Leandro Martins. Ele está comentando do caso do ciclista, né? Que os policiais tiveram um acidente. E perguntou se teve omissão dos ciclistas ou do ciclista de ajudar aqueles policiais ou ele não ajudou. Olha, isso não dá pra gente deduzir do filme, né, que foi passado. Eu nem sei onde é que foi parar esse ciclista, mas eu acho que tamanho foi o susto do ciclista, porque imagina, né? É tipo assim, 35 segundos. Eu acho que ele ficou tão chocado ali que não dá omissão. E também porque imediatamente, pelo que eu vi, várias pessoas foram socorrendo, tentando, né? E demoraram um pouco para chegar perto, porque eles acharam que a viatura ia pegar fogo. E eu também achei. Chegou um momento ali que eu falei, vai explodir tudo. Mas não há omissão, não. Muito bom. Doutora, nosso programa tem o nome de Forças do Bem. O que é ser força do bem para a senhora? Meu Deus, que coisa difícil, né? Tem vezes que a gente é do mal. Eu não acho nada, eu tenho certeza. Que é você procurar uma coisa basiquinha, ter compaixão do próximo. Quando você se coloca na situação do outro e você tem compaixão, é olhar o outro com generosidade. Nem os meus réus eu não olho sem generosidade. Eu procuro, às vezes com muita raiva, mas eu procuro não olhar sem a generosidade. E se colocar. Claro que tem crimes que a gente não cometeria, né? Roubar banco, latrocínio. Então tem coisas que não tem cabimento. Mas eu acho que você ser do bem é ter esse olhar para o próximo. Nosso país estaria, muito melhor. E também fazer uma força-tarefa de gente que entende de tudo, cada um na sua área, para que o nosso país funcione. Cada um na sua área, tá? Doutora, eu não ia fazer a pergunta, mas não tem como não fazer. A senhora não tem pretensões de se candidatar a um cargo eletivo com toda essa experiência, com toda essa visão, com todo o preparo que a senhora tem? Nós precisamos de gente do bem lá. Pois é, eu fui candidata a deputada estadual nas eleições passadas. E tive uma votação muito expressiva, 36 mil votos, que eu não esperava. Mas também nós tivemos um fenômeno que foi a Janaína Pascoal. Então ela trouxe para a Assembleia, acho que 14 cadeiras, com menos votos do que eu. Mas pelo meu partido, o corte não daria. Esse ano eu tive um ano muito difícil, né? Antes da gente começar, eu falei das doenças aqui que eu tive em família e tal. Então esse ano, em especial, eu não teria condições emocionais de enfrentar uma eleição. Mas se Deus me permitir, porque eu estou velha, então mais velha, talvez eu tente daqui a 4 anos. Mas para poder atender as pessoas que precisam tanto da gente. Sabe? Empatia, né? Compaixão, mas firmeza. Saber, né? Cuidar do próximo. E também saber, muitas vezes, disciplinar o próximo. Então, né, nesse pleito eu não me senti preparada emocionalmente. E aí fico olhando os que entraram, desculpa, mas eu vou ser obrigada a falar, tá? Os que ingressaram na Assembleia Legislativa, falaram, que bom que eu não tô lá, né? Porque é um monte também de gente atrapalhada, vamos combinar. Os exemplos que a gente tem visto aí não são nada bons, né?
aquele camarada que conseguiu chegar num posto Exato. de alta responsabilidade, tão importante para a sociedade. Será que ele aprendeu, né? né? Não aprendeu nada. Acho que não aprenderam sabe, meu nada. Deus. Né? Quando um passa a mão no seio da mulher, né? O outro vai, que não deveria nem ter ido para... Nem deveria ter ido, né? Quero saber a grana, né? O que aconteceu com essa grana. Quer dizer, vai fazer o quê naquele lugar infernal? Ah, eu fui ajudar. Ajudar em quê? Então, sabe? Com uma postura, um exemplo de postura péssimo, né? Então, aí eu falo Foi assim, tarde. ai, Agora que bom, 470 mil pessoas votam num camarada desse, ao invés de depositar o voto numa pessoa preparada, numa pessoa que está pronta para fazer pelo próximo. Então, mas eu acho que o eleitor se equivocou. Também no bom sentido, achando que alguns parlamentares fariam a diferença. Não fizeram. Assim como os velhos, aqueles que estão lá há 28 anos, vide Senado, também não farão. É verdade. Gente, se vocês gostaram dessa conversa, indique para as pessoas, dá o seu like, dá o seu joinha, liga o sininho aí, compartilhem isso. Muito obrigado por vocês estarem conosco. E para as considerações finais da senhora, qual é a mensagem que a senhora quer deixar para o público do Forças do Bem? Olha, primeiro que façam parte de Forças do Bem, né? Isso é uma coisa básica. E num segundo momento, que vocês prestem atenção, isso eu estou falando em todo lugar que eu vou, preste atenção em quem você vai votar, vê se você conhece. Vê se você tem algum conhecimento seu e não de ouvir falar. Um convencimento mesmo para votar em gente correta, gente que trabalha, gente que sempre trabalhou. Né? Eu acho que aquele que tem condições de mostrar o que fez lá atrás e o que ele poderá ainda fazer. Agora, assim, repassem o Congresso Nacional hoje. Repassem. O que vocês viram lá e o que nós estamos vendo ainda, né? Uma série de coisas aí. Então, eu acho que isso é fundamental. Você quer um país melhor? Um país que tenha pena? Um país justo? Vota. Porque nós estamos na mão do Poder Legislativo. Isso é ruim? Não, não é ruim. É a capacitação dos congressistas é que é ruim. Então, olhem quem você está votando. Nós tivemos a grata alegria, a satisfação de receber hoje a professora, mestre, doutora, procuradora Eliana Passarelli. Muito obrigado, doutora, por disponibilizar o seu tempo, por aceitar esse convite, por estar conosco. É sempre uma honra muito grande. Parabéns pelo trabalho que a senhora sempre fez. Eu acompanho há bastante tempo, né? Esse trabalho. Muito obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, fiquei muito feliz do convite, né? Muito honrada. E eu acho que a gente pode fazer a diferença sendo do bem mesmo. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, doutora. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e acompanhem sempre o Forças do Bem. Vem com a gente.